Você já ouviu falar de um Messias persa? Quem seria esse Messias? E qual o significado da palavra Messias? Isaías capítulo 44 e o início do 45 traz uma profecia impressionante de um Messias que era persa. É interessante perceber como essa profecia é introduzida no capítulo 44 de Isaías. Especificamente no verso 24, o verso começa dizendo que assim diz o Senhor, ou seja, Deus estava falando naquele momento. Logo na sequência, vem trazendo o que Deus vem dizendo ao povo. E no verso 26 diz o seguinte: que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Que digo de Jerusalém: ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas. Quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo à profundeza das águas: seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro: ele é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém: será edificada, e do templo será fundado. Esse texto traz algumas características interessantes. A primeira vem trazendo a expressão que digo, ou seja, que Deus estava dizendo. Deus era aquele que dizia, e você sabe que a palavra de Deus tem poder, pois tudo que ele falou se cumpriu. Mas mais ainda, tudo que ele falou foi criado. Mas no capítulo 45, a expressão usada aqui para esse Messias persa é bem interessante. Olha o que diz o verso 1 do capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Deus chama Ciro nesse momento de ungido. Mas antes de continuarmos, é necessário saber o significado da palavra ungido. A palavra ungido é a expressão hebraica que se refere a Messias. Para ser bem claro, Messias significa ungido. E as pessoas eram ungidas para algumas funções. Um exemplo é ser ungido rei, mas também havia unção que caracterizava uma função espiritual. E Ciro era exatamente esse Messias, ou seja, o ungido, não somente a rei, mas para cumprir uma profecia espiritual. Ele libertaria o povo e autorizaria a reconstrução de Jerusalém. Quando você vai ao Novo Testamento, que foi escrito em grego, a palavra para ungido é Cristo. Ou seja, Cristo significa ungido também, um libertador. Foi isso que Ciro foi. Se você estudar um pouquinho mais a teologia, você vai se deparar com um conceito chamado tipo e antítipo. E Ciro foi um tipo de Cristo, porque o antítipo era o próprio Jesus, o verdadeiro libertador. Vale destacar que essa profecia feita por Isaías é uma profecia que trata do futuro de Isaías. Isaías teve seu ministério de 745 a 685 a.C. Mas o mais interessante é que Ciro aparece somente em 539 a.C. Você sabe que a contagem do calendário antes de Cristo, ela não era como os dias de hoje, que nós vamos de 2020, 2021 e no próximo ano será 2022. No período antes de Cristo era contado o contrário. De 745, você vai para 744, 743, até chegar a 685 antes de Cristo, data da morte de Isaías. E assim, os anos foram se passando, até chegar
a 539, que aparece então o ungido, que Isaías tinha profetizado, que é Ciro, aquele que seria o libertador do povo e o que autorizaria a reconstrução de Jerusalém. Para terminar, vale destacar que Deus dá uma profecia bem antes dela acontecer. Isso mostra que o nosso Deus é poderoso e Ele é quem realmente pode fazer tudo se cumprir. Pense agora nas profecias bíblicas que ainda não se cumpriram. E qual é o valor delas para nos dar confiança das que ainda não se cumpriram e irão realmente se cumprir? Você sabe, Deus é um Deus de promessas, mas Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Sendo assim, as profecias que ainda não se cumpriram irão se cumprir. E nós, que já as conhecemos, podemos viver em paz, pois seguimos um Deus que cumpre as suas promessas.